Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Ao frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo a tradição, no ano de 352, vivia em Roma o representante do imperador que tinha se transferido para Constantinopla, um certo João, fidalgo riquíssimo, que não sabia como gastar toda a sua fortuna. Não tinha filhos e queria construir obras pias para a igreja, mas não sabia quais escolher. Na noite de 5 de agosto, lhe apareceu em sonho a Virgem Maria, que lhe ordenou construir uma igreja no lugar onde estivesse com neve pela manhã. O rico senhor acordou e se pôs a pensar que a neve em Roma era uma coisa estranha, pois agosto era a estação de verão. Porém, o mais interessante foi que a Virgem, na mesma noite, apareceu ao Papa Libério e lhe disse que logo ao raiar do dia subisse a colina do Monte Esquilino, que encontraria o local cheio de neve e lá deveria erguer uma igreja. Pela manhã, aquele fato inédito foi constatado e enquanto a notícia se espalhava por toda Roma, o Papa e João, caminhando por estradas diferentes, seguidos por uma multidão, se encontraram lá em cima do Monte Esquilino, comprovaram que havia neve. Com um bastão, o Papa traçou a área para erguer a igreja que o patrício construiu apenas com o seu dinheiro. Nascia a Basílica de Santa Maria da Neve. Alguns pesquisadores dizem que João procurou o Papa Libério para lhe contar seu sonho e que teve uma surpresa ao saber que também o pontífice havia tido a mesma visão. Depois, juntos com a população, foram ao alto do Monte Esquilino e demarcaram sobre a neve o terreno onde a igreja foi construída. Desta maneira, notou-se que as tradições se mesclaram por obras da alma popular que sempre uniu poesia à história. Aquelas colinas do Monte Esquilino, durante a antiguidade, tinham sido um lugar de despejo de lixo, cheio de imundícies. Posteriormente, se tornou o lugar onde os escravos eram sepultados. Na época do Império, ao contrário, as colinas eram ocupadas
por imensas vilas de nobres. Entretanto, continuava sendo um lugar de estranhas lembranças e que a comunidade evitava frequentar. Com a construção da igreja de Santa Maria da Neve, o local reconquistou a visitação popular. Tanto é verdade que cerca de um século depois, para celebrar os resultados do Concílio de Éfeso, que proclamou a maternidade divina da Virgem Maria, o Papa Sixto III, em 440, mandou construir uma igreja, mas queria que fosse grande, muito grande, daí o nome maior, e escolheu o mesmo local onde fora construída a igreja, indicada pela Virgem em sonho ao Papa Libério. No dia 5 de agosto de 431, a nova igreja, que substituiu a anterior, foi consagrada com o nome de Basílica de Santa Maria Maior. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia na igreja. Por isso também ficou conhecida como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na basílica se encontra os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos a Nossa Senhora, e é de fato um dos maiores e mais belos santuários mariano de toda a cristandade. A festa litúrgica da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que acontece em 5 de agosto, entrou no calendário romano em 1568. Oremos. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, e como não vos podemos agradar por nossos atos, sejamos salvos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje apresenta para nós o fato de Jesus andar sobre as águas. Jesus, após o momento que ele alimenta a multidão, que ele sacia a multidão, quando está sozinho, pede que os discípulos mudem de lugar, vá para outra região, mas Jesus ele vai orar. Jesus vai fazer a sua oração. Jesus vai meditar, Jesus vai falar com Deus. E ali, o tempo para Jesus é algo que ele pouco se preocupa. E ficou em oração até as 3 da manhã. Os discípulos tomaram o barco e navegaram sentido a outra margem. Quando estavam longe, pelas 3 da manhã, Jesus vai ao encontro deles. E o mar está agitado, as ondas estão fortes, e eles percebem que é Jesus que vem. Então Pedro, ele pede a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. De certa forma, num olhar grosseiro, Pedro, ele vê Jesus caminhando sobre as águas e ele sente uma necessidade de ser convidado por Jesus para fazer o mesmo gesto. Então ele exclama a Jesus: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus, ele diz: Vem. Quando menos espera, Pedro começa a caminhar e logo ele é possivelmente questionado pela sua própria consciência e ele começa a afundar. E ele grita a Jesus: Senhor, salva-me.
E logo Jesus estende a mão e segura Pedro. Jesus o repreende: homem fraco na fé, por que duvidaste? A curiosidade, a observância de Pedro leva ele a pedir a Jesus para que o permitas que ele caminhe sobre as águas. Jesus permite: vem, caminhe, experimente. Mas o medo, a angústia, as preocupações, a falta de fé, tudo isso levou Pedro a afundar. E quando ele viu que as coisas fugiram do seu controle, ele gritou a Jesus: Senhor, salva-me. Esta fala de Pedro, para nós, ela é de suma importância para compreendermos a nossa realidade. Quantas vezes em nossa caminhada de fé nós estamos igual a Pedro, afundando? Nós sentimos medo, somos provocados, somos questionados, somos postos à prova e de repente nós sentimos medo e nós começamos a afundar. Um diferencial entre nós e Pedro é que Pedro não hesitou. Ele não pensou duas vezes. Ele não imaginou nada que pudesse lhe proporcionar segurança do que Jesus. E ele grita: Senhor, salva-me. E quantas são as vezes que nós estamos no mesmo estado, nos afundando, nós não temos ou uma lembrança de gritar por Jesus, ou não temos humildade de gritar por Jesus: Senhor, salva-me. Este gesto de Pedro é um gesto de preocupação, curiosidade, é um gesto que ele realizou de andar sobre as águas por até mesmo uma grande curiosidade. Mas quando as coisas deram errado, ele clamou ao Senhor: salva-me. E nós, em muitos momentos, nós não temos a lembrança ou não temos a humildade de gritar por Jesus: Senhor, salva-me. Então nós precisamos desta confiança. Jesus caminha conosco. Jesus constantemente está vindo ao nosso encontro. Então não tenhamos que ter vergonha, ter medo. Não devemos nos intimidar no momento da aflição, no momento em que as coisas começam a dar errado, as coisas começam a afundar, nós começamos a afundar junto. É gritar por Jesus: Senhor, salva-me. E Ele virá em nosso socorro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José,
rogai por nós. Oremos. Senhor, ao receber os sacramentos celestes, pedimos vossa clemência para que, alegrando-nos com a comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos as suas virtudes e celebremos e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.